Professor, você estava falando sobre a sociedade direciona, por exemplo, ó, aquilo ali é legal ter e tal, e isso daqui, por esse caminho aqui, talvez não seja muito legal você ir. A gente tem coisas que são óbvias, por exemplo, não é legal você perseguir um caminho de ser um assassino, por exemplo. Não é legal você perseguir um caminho onde você vai ser um cara racista, por exemplo. Mas existem outros caminhos que não são tão que não são tão errados de certa forma, ou não são tão adequados, que eu aprendi com a Monja Coen, de usar a palavra adequado. Não são adequados, eles não se encaixam no que a gente entende como sendo ético ou moral, mas eles também não são tão bem vistos pela sociedade. E eu avalio, posso estar enganado, que esses caminhos são os que levam a gente mais adiante também. Porque, afinal, seguir o que a sociedade quer, ou o que a sociedade está dizendo, que é legal o tempo inteiro, não tem nenhum aspecto disruptivo aí. Você tem toda a razão. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, sociedades em épocas diferentes. E vamos aceitar que sociedades em épocas diferentes têm modos diferentes de canalizar a libido. Né? Para quem estiver nos ouvindo, a leitura recomendada aqui é sempre do Marcuse, Eros e Civilização. Né? Eros é o tesão vital e a civilização é a calha que vai direcionar esse tesão vital. Então, vamos pegar uma civilização tipo feudal, tá? Você que hoje falou tanto da Idade Média, numa sociedade feudal eles têm um jeito de você gastar a tua energia sem aborrecer muito, digamos assim, né? Bom, e naturalmente que num estágio de sociedade pós-capitalista, digamos, as condições desse direcionamento são um pouco diferentes, mas a rigor o que acontece é parecido, ou seja, a sociedade ao mesmo tempo diz o que deve ser buscado e ao mesmo tempo nega o que deve ser evitado. Agora, é claro que a sociedade não é um todo homogêneo. Né? E portanto, tudo isso que eu acabei de dizer é apenas tendencial. E você tem, portanto, em qualquer ramo de atividade, você tem dominantes, dominados, pretendentes. Os dominantes tendem a querer conservar a sua dominação e, portanto, tendem a lutar pela preservação das regras de ascensão dentro daquele espaço. Os pretendentes são subversivos, no sentido de que querem subverter a distribuição de capital dentro daquele espaço e, com isso, ganhar mais capital e tomar o lugar daqueles. E portanto, aí você vê que haverá, digamos, uma visão dominante, uma visão preponderante, mas sempre haverá olhares alternativos, sempre, sempre. Por mais totalitária, por mais obtusa, por mais imperativa que seja a sociedade, o certo é que sempre haverá uma visão alternativa, e essa visão alternativa é uma visão que pode levar à relativização do valor do troféu. Sabe o que é? Eu não sei se eu quero aquilo, né? Entendeu? Sei lá, vamos pegar e dar um exemplo assim. Vamos pegar o campo jurídico como o espaço de relação dos profissionais do direito. E vamos pegar uma cadeira no STF como um grande troféu, né? O principal troféu. Né? Aí você tem um cara que sai da faculdade e diz, viu, na verdade, eu queria trabalhar com direito na internet e tal, e o meu tesão é ser o máximo nessa história aqui, né? Que tem, na verdade, muito mais de internet do que de direito, porque é muito especial, muito particular, muito específico, muito... E aí, esse cara, se bobear, ele está montando um outro campo de relações, onde o troféu daquele cara já não curto tanto.
Agora eu vou criar outros troféus, outras regras. A despeito outro do pai, da mãe, dos professores, a todo mundo. despeito de tudo. Aí, e esse é o olhar alternativo ou subversivo. Entenda subversivo não com a sua conotação política tradicional, de alguém que sai... Não, o subversivo nada mais é do que aquele que contesta o status quo estabelecido e se pretende, digamos, lutador por uma condição melhor do que por uma posição social mais elevada daquela que ocupa naquele momento. Então, nesse sentido, haverá propositura de novas regras, novos troféus, novos caminhos, como você bem sugeriu. Então, isso que eu disse e você muito bem precisou é que, claro, a sociedade ela tem um norte tendencial de primazia, mas ela tem no seu interior um caldo de disputa interna, de conflito e de coisa que pode a cada momento redirecionar tudo isso, redefinir as condições de satisfação dos desejos e assim por diante. Tá. Veja, a própria vida dos homossexuais que em alguns momentos foi extremamente difícil de uma perseguição ostensiva, etc., e que em outras sociedades, não. Em outras sociedades, a tolerância é muito maior, a aceitação é muito maior, e por que não dizer, até mesmo, digamos, a oportunidade da discussão dos seus direitos naquela sociedade de tolerância permite até servir como exemplo para o resto do mundo, para outras sociedades e assim por diante, né? Então, quer dizer, o próprio Platão, para você ter uma ideia como a coisa não vem de hoje, 4 séculos antes de Cristo no banquete, na fala de Pausânias, Pausânias observa isso. De qualquer modo, veja só, em Atenas a homossexualidade é vista desse jeito, mas em Tebas é vista de outro jeito, é vista de outro jeito. Portanto, a vida de um homossexual numa cidade ou na outra é completamente diferente em função da maneira como isso é entendido. Então, veja, todo o processo de satisfação de desejo é regulamentado pela sociedade de um jeito ou de outro. E isso não é em definitivo nunca, é sempre transitório, é sempre provisório. Está sempre à mercê de uma mudança, de uma transformação. Então, no final das contas, a formação cívica implica mostrar para os nossos jovens que eles não são apenas vítima de uma situação estabelecida, mas se eles são agentes legisladores de uma nova sociedade a ser construída. Entende? É a mesma coisa que você incentivar só o ensino técnico. Aí você ensina o cara a usar uma certa técnica. Isso resolve de fato um problema de mão de obra e resolve o problema dele de encontrar um emprego. Mas isso tira dele a possibilidade de aprender a pensar sobre a pertinência daquela técnica ou sobre o desenvolvimento de uma nova técnica completamente diferente, muito mais eficaz e adequada para resolver aquele trabalho. E basicamente a gente precisa das duas. Das duas? Então, toda a formação precisa, do seu lado, de ensinar o que já se faz e ensinar a pensar o que se faz com vistas ao aperfeiçoamento. Porque, entende, é o que o Rousseau conta de maneira, a meu ver, genial, né? O que marca o humano, homens e mulheres, em relação ao resto dos viventes, é a perfectibilidade. Né? Quer dizer, enquanto uma formiga é formiga, nasce formiga e morre formiga e formigueia e outro gateia e outro, etc. O homem e a mulher, eles vão se aperfeiçoando ao longo da vida. Esse é o seu traço distintivo, né? Aquele que não tem a perspectiva do aperfeiçoamento, ele não honra, digamos, a sua humanidade. Então, nesse sentido, um explicador, como é o meu caso, né? Eu assim me defino, um explicador. Pois um explicador, ele, nessa perspectiva de Rousseau, ele deve nunca se contentar
com uma explicação semi-obscura, não completamente satisfatória. Enquanto houver alguém ainda em dúvida, é preciso buscar a fórmula. E a fórmula certa tem a ver com o repertório do receptor, com o que ele tem na mão para poder atribuir sentido àquilo. E aí você precisa descobrir. E é por tentativa e erro. O bom explicador não desiste nunca, né, de encontrar o gancho para amarrar aquele novo conteúdo. E esse processo te dá bastante prazer, pelo que eu vejo. Bom, é a minha vida. O dia que eu não puder fazer mais isso é porque eu já morri. Entendi. Né? Não, porque é um pouco isso. Há pessoas que continuam vivas, mas elas já morreram, enquanto outras já morreram, mas continuam vivas. Verdade, né? verdade. Então, nesse sentido, quando eu perceber que eu não consigo mais explicar, eu terei entendido que a minha existência no mundo, ela encontrou o seu sentido, ela perdeu o seu sentido, ela perdeu o seu significado. Por quê? Porque a minha natureza mais genuína, ela sempre teve na explicação o seu único momento de razoável pujança. Né? Então, quer dizer, não podendo mais explicar, eu me tornarei um rato, né? Insignificante, seja lá no que eu estiver fazendo. Então, nesse sentido, a ideia da perfectibilidade é uma ideia maravilhosa para ser explorada e para aqueles que estão nos acompanhando, né? Quer dizer, há algo em nós que sugere que o meia boca basta. Ah, não. Né? Que sugere que, não, 5, nota 5, passou, velho, passou, 5. Quer dizer, eu costumo brincar do medíocre, né? Do médio, né? Do medíocre, nota 5, e sempre digo, né? Um oftalmologista que opera 2 retinas e tira nota 5, ele cega um olho, né? E aí eu falo com propriedade, com conhecimento de causa. Agora, um engenheiro civil com nota 5, né? Ele derruba meia ponte. Então, um advogado criminalista medíocre, então, e um explicador medíocre, ele só consegue explicar a primeira página da coisa. Então, nós temos que entender que a busca essa perfectibilidade, ou como os gregos chamavam, a busca da excelência, ela deve nos acompanhar ao longo da vida, seja como uma questão de satisfação consigo mesmo, seja como uma questão ética e coletiva. Então, ética, de certa forma, é vergonha na cara. Eu escrevi até um livrinho com esse título. Quer dizer, no final das contas, 2020, né? A ética pressupõe, né? Pressupõe considerar a existência do outro como tão importante quanto a própria, considerar a dignidade do outro como tão altiva quanto a própria, considerar as pretensões do outro como tão apetitosas quanto as próprias, considerar a trajetória do outro como tão rica quanto a própria e, sobretudo, não entender o outro como instrumento da própria glória, do próprio prazer. E o outro não é um degrau para você subir escadas, o outro não é instrumento do teu enriquecimento, o outro apesar da tua avó ter garantido para você que você é especial, a avó dele também garantiu que ele era especial, né? O outro também é tão especial quanto você. Bom, nesse descaracterizando totalmente a especialidade. Nesse sentido, dá pra gente dizer que não o pai da ética, mas o homem mais ético que já pisou nesse planeta é Jesus. Você falou, ele estava descrevendo a maneira como Jesus lida. Ou lidou com... E eu sei que o senhor é cristão e isso norteia bastante aí. Mas independentemente das minhas convicções metafísicas e religiosas, as bases da ética moderna, como, por exemplo, o maior deles, Kant, estão na Revolução
que o pensamento cristão promoveu face ou frente ao pensamento grego. Aham. Então, quando Kant diz, olha, o que pode ser bom em alguém? Né? A beleza? Não, porque o cara pode usar a beleza para entorpecer, para o mal, etc. A força? Não, porque ele pode estrangular um justo. A inteligência? Não, porque ele pode fazer uma bomba atômica. Agora, não, porque ele pode... Não, mas então o que é indiscutivelmente bom? O que pode ser indiscutivelmente bom? E ele responde, a boa vontade. A boa vontade. A boa vontade é boa. Boa vontade. É querer fazer o bem. Puxa vida, né? Se você for na parábola dos talentos, né, o Senhor dá um tanto para esse, a metade para aquele, menos ainda para o outro. Talentos... Grana, dinheiro. Era moeda e talento também, né? Quer dizer, é uma palavra com essa... polissêmica, né? Quer dizer, talento no sentido de dinheiro mesmo. E aí, qual é a graça dessa parábola? É que, tal como acontece com a natureza, a distribuição não foi 3, 3 e 3. Assim como tem o Janequine, o Cauã Raymond e eu. Né? A distribuição é sempre assim. Né? Ou o Caio então, Castro também. Então vamos lá. É que nesse caso, é que na parábola dos talentos só tem 3. E para chegar em mim precisaria de 3.000. Né? Mas tudo bem. Ainda assim eu me encaixei aí. Tá. Aí eu pergunto, a beleza em si resolveu? Não. O que a natureza deixou como legado, por enquanto, não valeu nada. Por enquanto, estamos no zero. Pau a pau com o Janequine, velho. Pau a pau com o Janequine. Por quê? Porque se para o grego, o Janequine já não tem o que fazer. Entrega para ele, miou a coisa. Uhum. Né? Agora não. Porque agora ele ganhou 3.000, eu ganhei 1. Só que ele pegou os 3.000 e fez, enquanto eu peguei o meu 1 e fui pra cima. Então, o que importa é o que eu vou fazer com o meu quinhão. Pô, é boa vontade, cara. É querer fazer coisas boas com aquilo que você tem na mão. Se você só tem um ovo, é só um ovo frito que dá pra fazer, pois que seja o ovo da sua vida. Mas se o outro tem 500 ovos... Aí vamos esperar para ver o que ele vai fazer com esses 500 ovos. Mas o valor, digamos, da pessoa ou da sua conduta não está no que ele tem na mão, legado da natureza, mas está no que ele decide, tipo boa vontade, no que ele decide fazer com o que ele tem na mão.